Hello, folks! E aí, galerada? Então vamos nessa. Então, voltando, eu fiquei um dia e meio, 2 dias sem gravar vídeo, né? Então, eu tava andando um pouco ocupado, tava lecionando, dando aula, então ficou muito complicado dar sequência ao processo do diabetes, né? Então vamos, o que a gente vai falar hoje, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre consequências do diabetes, ou da diabetes, eu acho que é da diabetes, beleza? Então uma das consequências do diabetes, né, que a gente pode até trocar um assunto, primeiramente é a doença cardíaca, né? E o derrame, beleza? É bastante evidente, inclusive numa das reuniões que a gente faz lá sobre diabetes, sobre as quais eu já participei, agora eu dei uma parada, é que tinha umas 3, 4 pessoas lá na reunião que teve AVC e a maioria tem problema de derrame, problema de cardíaco, do coração. Então você vê a importância que tem do controle glicêmico, hein, galera? Então vamos lá. Então, como é que você pode evitar a doença cardíaca, né, e o derrame, né? Então, vamos lá. Bom, cuidado com a comida gordurosa, né? Você tem que fazer exame de sangue continuamente, pelo menos de 3 em 3 meses, já que você está indo no endocrinologista, você pede para ele que ele faz o exame, né, aqueles exames de praxe, né, de hemograma completo, ele vai ver essa parada da parte da triglicerídeos, né, para ver se você tem gordura, aquela coisa. Então evita a comida gordurosa, pessoal, fritura e o açúcar, principalmente em excesso, tá? E a vida desregrada sem atividade física, porque aumentam a possibilidade de acidente vascular cerebral, hein, galera? Cuidado. Então a probabilidade de infarto e AVC é muito, mas é muito maior em um diabético, mesmo sem histórico de um paciente propenso a estes, tá? Que é o meu caso, porque como eu já falei, eu vi na área genealógica da minha família e não tinha diabético insulínico nem o diabetes tipo 2 de medicamento, beleza? Então o meu foi psicossomatizado mesmo, mas mesmo assim não quer dizer que você não tem infarto e não tem AVC se você não controlar a glicemia, beleza? Outra coisa importante para evitar o AVC e o infarto é parar de fumar, ou seja, nem fuma, né, cara? Mas se você fuma como eu fumava, como eu já falei, é largar, tá, galera? Larga o cigarro, controla hipertensão, reduz o colesterol, como eu já falei, e triglicerídeos. Controlar o estresse e a parte emocional. Cara, é vital. E para controlar o estresse e a parte emocional, nada melhor do que um exercício regular, né? E aí você, com exercício regular, você tenta se desestressar menos, desgasta, libera bastante energia, tenta reduzir a quantidade de insulina para dentro do seu organismo, que também em excesso é ruim, né? Fazendo exercícios regulares, você controla os batimentos cardíacos, não é isso? Pede ajuda do profissional na academia para ele te auxiliar com relação a isso, certo? Para você também não exagerar muito na esteira, no exercício aeróbico, mas é vital e essencial você fazer exercícios aeróbicos. Então é isso, manter sempre o controle da sua glicemia sempre estável, tá tudo beleza, galera. Então, muito cuidado então com uma dessas consequências que é a doença cardíaca e o derrame, beleza? Outra coisa também é a pressão alta. A pressão alta causa até doença cardíaca também. Então a pressão alta tem que estar oscilando, tá? Entre 140 por 90 mmHg, beleza? Então cuidado com a pressão alta, galera. Então controla. Compra aquele aparelhinho para tirar pressão, que é super importante para quem é diabético. Pelo menos eu tenho aqui em casa, e aí eu meço umas 2, 3 vezes ou 2 vezes por semana. É sempre legal. Mais eu que sou um cara nervoso, assim, estressado, então é importante estar sempre verificando, né, a pressão arterial. É muito importante. E outra questão é a cegueira. Então, cara, isso também é muito perigoso. Então, a cegueira, como todo mundo sabe, é ocasionada pelo diabetes. E aí é chamada essa cegueira de retinopatia, tá, galera? O que seria retinopatia, galera? São oscilações, alterações na retina, tá? Que isso vai acontecer logo após o tempo, bastante tempo, tá? Pode ser médio a longo prazo ou a longo prazo, mas depende muito do controle totalmente fora da casinha entre a hipoglicemia e a hiperglicemia. Você como não usa o caminho do meio, ou seja, é muito ou é pouco, você vai causar uma alteração, uma deformação nos vasos, ok? Isso não é legal, ok? Pode até causar sangramento. Então, cuidado com a questão da retina, galera, por causa das alterações microvasculares, é muito importante, ok? Controlar a glicemia e ver a hereditariedade da sua família, beleza? Então, cuidado com o comprometimento da visão, que varia com o estágio da retinopatia, beleza? Então, o que você tem que fazer com relação a isso? Vai ao oftalmologista 1 ou 2 vezes ao ano, tá? Eu vou uma vez por ano para fazer exame de retinopatia, vou ao oftalmologia para fazer exame de retina,
tá? Eles pingam um colírio no seu olho, é tranquilo, galera. Então leva menos de 20 minutos, mas é importante e crucial você fazer esse exame. Vai ao oftalmologista, ele vai te dizer o que tem que fazer, tem um monte de exames lá, é super tranquilo, super simples, mas não deixa de ir, beleza? Então é isso, cara. Eu poderia falar mais da cegueira. Tem essa questão que eu também vi, já que eu tô falando das reuniões que eu frequentava, já existia também três pessoas já com cegueira, cara. É muito ruim pra mim isso, porque a gente que não tinha nenhum tipo de problema, e você vê dentro de uma reunião pessoas que já têm consequências graves da doença, e aí você demora para despertar e acordar para tentar controlar a glicemia, é foda, galera. Então, assim, choca um pouco, e você começa a se cuidar e se amar melhor, entendeu? Porque você dá valor, principalmente aquelas pessoas que já têm a doença e estão lá desabafando, estão lá trocando ideia, estão lá colocando a sua experiência pessoal para as pessoas como eu que não tem nada. Quer dizer, não que eu não tenha nada hoje, porque eu já te falei que eu tive neuropatia periférica, que tem problemas de inervação, essas coisas todas, né? Que eu já sinto hoje ainda já essas pela descompensação da glicemia, choquezinhos que deu nas pontas dos dedos, entendeu? E vermelhidões, como se fosse um reumatismo nos dedos. Isso eu tenho direto. Então isso é um erro meu também pela falta da glicemia, galera. Beleza? Mas eu não tenho essas coisas mais graves ainda, né? Beleza? Então é isso. Então essas consequências aí são as mais variadas e são as principais consequências do diabetes, né? Que é o derrame, o infarto, pressão alta, cuidado, né? A cegueira, doença renal, que é importantíssimo também, é uma das principais causas do diabetes, é a insuficiência renal, ok? Então cuidado, que mesmo que você tenha insuficiência renal e você está no estágio final dela, é bom se você está sempre na fila do transplante, beleza? Porque a diálise ela é crônica e você vai precisar dela enquanto você não fizer transplante. Se você não conseguir transplante, infelizmente você vai ter que fazer diálise pelo resto da sua vida, né? Então cuidado com essa questão da doença renal, porque ela pode ser terminal, ela pode ser falência total dos dois rins, o seu rim pode parar do nada. Então por quê? Por causa da glicemia que você não e da alimentação errada, da falta de exercício, né? E da glicemia que você não mede. Então você está totalmente irresponsável e ocasionou tudo isso. Então não tem saída, galera. Vai um nefrologista, você tem vários médicos para ir. Nefrologista para cuidar do rim, da creatinina. Vai um urologista, é importante também você ir um urologista. Vai um oftalmologista e vai um endocrinologista. Então tem 4 áreas médicas que você deve ir. Se você tem convênio, melhor ainda, galera. Então procura um convênio. Se você tem o SUS, tenta ver no SUS se tem um médico dessa área, que é importantíssimo. Já que o SUS vende esses produtos e até insulinas, por que não vai ter um médico da área? Com certeza vai ter. Então você marca e é importantíssimo que você vá. Então, e tem a questão, outro tipo de consequência que também não é muito bom falar, mas tem que dizer que é a amputação, né? Que mais da metade das amputações são de forma não traumática, são dos membros inferiores, então você toma muito cuidado por causa das extremidades, né? Que acaba não circulando nas extremidades, causa gangrena, e você vai ter que cortar, infelizmente. Isso aí é terrível também. E a doença do sistema nervoso, neuropatia, que eu já falei que eu tenho. São alterações de pequenos vasos que irrigam neurônios e nervos, e aí esses neurônios e nervos eles perdem a potencialidade do estímulo elétrico do cérebro para aquele local onde já está tendo essa neuropatia, que é o meu caso, por exemplo, na ponta dos dedos, essas coisas, né? É por isso que eu estou falando que esses nervos afetados podem ser tanto na parte inferior, nos membros, ou na parte superior e também na parte urinária, galera. Então eu já sinto um pouco essa dor na parte urinária e nos membros inferiores, entendeu? É uma coisa meio estranha. É como se você sentisse um formigamento, que é o meu caso, que eu sinto nos membros inferiores. E a ardência eu sinto na urina, cara. Assim, na hora que eu quero fazer xixi, eu sinto essa ardência, ou dor, né? Então é bem típico isso. Então tem que tomar cuidado. Isso pode provocar impotência, disfunção erétil, por causa dessa questão dos problemas na parte da vesícula seminal, como a ejaculação retrógrada. Olha isso como é engraçado. Quer dizer, é engraçado que eu digo de você tomar cuidado, que às vezes você nem está ciente disso, por ignorância mesmo, de falta de embasamento científico. Você acha que você vai ter um relacionamento com a sua namorada, com a sua esposa, ou seja lá com alguém, e você tem ejaculação retrógrada e você nem sabe por quê. Então a ejaculação retrógrada é consequência da glicemia descompensada, cara. Então você pode ter disfunção erétil, pode ter
impotência já, porque já não tem mais jeito, tem que fazer tem que colocar prótese peniana, né? E a questão da ejaculação retrógrada, beleza? Então cuidado com a neuropatia, galera. Eu tenho os principais danos que eu já obtive daqueles primeiros 2 anos que eu já falei que eu tava totalmente maluco, assim, tava nem aí. Isso já ocasionou consequências em relação à neuropatia, ou seja, eu já tive muitas dores na parte do xixi, assim, vontade de ir no banheiro e começa a doer, entendeu? Então isso não é legal, né, galera? Então é isso. É importante, extremamente importante, tomar cuidado quando acontece a queda glicêmica no sangue, certo? Isso aí eu sempre gosto de ressaltar, porque eu tenho isso constantemente, ainda mais por causa das atividades físicas, tá? Então, não exagera muito na intensidade da atividade, porque a gente queima muito açúcar, né, que é a glicose, mais rápido após o esforço, sabe assim? Então, se você prolonga esse exercício, acaba usando a glicose armazenada no fígado para o combustível. Por isso que você queima bastante energia e aí você tem uma hipoglicemia. Então, se você for à academia, galera, leva mel, leva sachê. Isso é vendido na farmácia online. Você pode procurar no Google, que é um sachêzinho. É como se fosse um açúcar. Só que esse sachê é melhor que um açúcar normal. Porque você usando aquele sachêzinho, como se fosse um melzinho, você tomando aquilo quando você tiver queda de glicemia, de açúcar, você toma aquilo ali, ele vai mais rápido na corrente sanguínea. Ou seja, vai aumentar a taxa de açúcar para você sair daquela sensação de pressão baixa, de leseira, de tonteira, que isso pode levar a desmaio e até coma, galera. Então cuidado, que eu já tive isso na academia, é horrível. Mas eu levei sachê. Então eu vou lá na gavetinha do meu armáriozinho, pego o sachê, tomo e melhora a sensação. Não leva mais de 1 minuto ou 2, você já está bem. Então cuidado com as hiperglicemias, com as hipoglicemias, né, com as baixas glicoses, porque elas podem ser ir piorando aos poucos, que na verdade é bom porque dá tempo de você tomar, porque você vai sentindo que você está mole, tonto, certo? Isso aí também te dá fome, então cuidado. E aquelas hipoglicemias que são bem rápidas, isso é perigosíssimo, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com a quantidade de insulina que você coloca ou com a quantidade de exercício que você faz e você não se alimenta antes de malhar. Então sempre procure comer antes de você fazer uma atividade física, pelo menos meia hora ou 1 hora antes, porque aí você queima esse alimento que você ingeriu em carboidrato e aí vai malhar. Então você não ajuda você não ter hipoglicemia, porque você queimou em carboidrato, carboidrato é energia, concorda? Só não come muito também, porque às vezes você não vai queimar esse carboidrato e o açúcar não é queimado. E aí ele vai ficar armazenado no seu sangue e a glicose vai ficar alta. E aí também não é legal, né, pessoal? Beleza? Então, é isso aí, galera. Depois que voltar da academia, é bom você medir também, de novo. Mede depois de meia hora, vê se tá bom, se não tá, se fez efeito a sua atividade física, se você está melhorando, se você está diminuindo a quantidade de insulina para dentro do seu corpo. Isso ajuda bastante, entendeu? Então é isso aí, galera. Outra coisa importante que eu deixei de falar é sobre os dados estatísticos com embasamento científico sobre a questão do diabético, né? É que na verdade houve um grande crescimento, pessoal, de número de casos de diabetes tipo 2, tá? Isso não é o meu caso, porque eu fui direto no tipo 1, né? Eu não tive diabetes tipo 2. Em todo o mundo, cresceu muito diabetes tipo 2 no mundo inteiro. Então, assim, os estudos que eu fiz na época, quando eu lancei meu livro, é que em meados de 80 era estimado haver mais ou menos acho que uns 30 milhões de pessoas com diabetes. Só que aí 10 anos depois, em 95, já ultrapassava 150 milhões. Olha só a quantidade de gente que é diabético e nem sabe, entendeu? Então, hoje em dia, já supera 300 milhões de pessoas. Tem mais de 300 milhões de pessoas com diabetes tipo 2, galera. Aí eu te pergunto, por que as pessoas não conseguem prevenir ou não sabem? Porque a diabetes tipo 2, quando ela somatiza, você não percebe mudanças graves, assim, de sintomas, você não sente a diferença. Porque o seu pâncreas ainda fabrica insulina. Ele só tem uma leve dificuldade e um leve aumento de glicose. E você não ocasiona alteração de você sentir essa diferença no seu organismo. E isso é que é perigoso, porque a pessoa já está 1 ano, 2 anos, 3 anos com a diabetes tipo 2, e o seu organismo vai ferrando aos poucos, aí quando você vê, ele vai virar ele pode virar dependente de insulina, ou o seu rim pode parar, ou você tem algum problema já grave, e isso não é legal. Então é por isso que eu falo, que 70% dos diabéticos são tipo 2 que eu estou falando, e o meu caso, que é 30% ou 20%, é diabetes tipo 1. Então, é pior o diabetes tipo 1? É pior. Mas quando você somatiza o diabetes tipo 1, que é o meu caso, em relação a sintomas, ele dá na hora. Você sente, a partir do momento que o seu pâncreas parar de fabricar insulina, você já sente que houve um gatilho, uma descompensação absurda
de alguma coisa dentro do seu organismo a ponto de você fazer xixi direto, você beber água pra caramba, você suar pra caramba, você sente que algo tá estranho, e aí você vai no médico e ele vai dizer que você é diabético. Então cuidado, o diabetes tipo 2 ele engana, então muita gente nem sabe que tem, e aí quando vê já é tarde demais, já tem que amputar, já tá com problema de sorriso, já tá parando, você está com problema na retina, você, enfim, você vai ter vários já problemas, até a ereção, disfunção erétil, essas coisas de neuropatia, e você nem sabe, galera. Então, é muito complicado e você tem que fazer exames periodicamente, uma vez por ano pelo menos, para saber como é que tá, faz o hemograma, né, para você saber se você é diabetes tipo 1 ou tipo 2, entendeu? Então isso é muito importante, galera. Beleza? Então é isso que eu quis dizer. Eu quis dar esse recado estatístico só para mostrar para você que a maioria das pessoas tem diabetes tipo 2 quando vai medir a glicose de bobeira e vai ver que a taxa está 160, 180, 200. Aí você vai falar, ah, ele é pré-diabético. Não, galera, ele não é pré-diabético, ele é diabético. Porque o pré-diabético, eu nem sei se isso existe, que eu acho uma frescura, mas beleza. O pré-diabético é como se você fosse aquele cara que tem uma taxa um pouquinho acima do normal, que o normal é 70, 110, e o cara tá com 120, 115, 130 no máximo, ele vai dizer assim, eu sou pré-diabético. Eu não sei, cara, eu não sei explicar o que seria o pré-diabético. O cara tá com uma taxa acima do normal já, aí ele vai falar, mas é porque eu acabei de almoçar ou jantar, eu ingeri um alimento e esse alimento é queimado, e essa queima em açúcar, né? E aí essa glicose fica mais alta. É, pode até ser, mas se você tem essa taxa acima do 110 toda hora que você ingere, isso não quer dizer que o seu pâncreas não tenha que deixar de fabricar insulina. Então, assim, se o seu pâncreas fabrica insulina, ele não pode estar 130, 140, 150. Ele tem que estar de 70 a 110. Então, essa desculpa também não é plausível. Então, essa é a minha visão, tá, galera? Essa coisa de dizer que é pré-diabético, não sei, cara. Ou ele é ou ele não é, entendeu? Então, é isso que eu ia falar, galera. Então, em relação à consequência do diabetes, é isso, tá? Eu vou ver se eu falo depois sobre equipamentos, né? E aí você já vai falar sobre os medidores, as fitas reagentes, as lancetas, a bomba de insulina, o tubo de infusão, os injetores, a caneta, essas questões mais sobre equipamento mesmo, propriamente dito, tá, galera? Vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e eu tenho o prazer e uma enorme satisfação em poder ajudar vocês, porque eu sei o quanto é doloroso, eu sei o quanto é sofrível, o quanto é chato ser diabético, mas ao mesmo tempo não tem saída, galera. Então, qualidade de vida e fazer o tal do tripé é essencial. Comer adequadamente, tomar a medicação corretamente e, e fazer atividade física, galera. Se você fizer esses três, a propensão de uma vida mais longa é muito melhor. Então, não faça como eu fiz, entendeu? Beleza? Então, fique com Deus. A gente volta a se falar depois, tá? Um grande beijo.